Muito bem. Deixa eu só mudar minha tela aqui e a gente vai lá. Ouvistes do que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Já vimos como é gritante. Opa, aqui começa a leitura. Esse é o texto que a gente tem para hoje, 5 versículos. Eu não vou passar para o próximo, eu vou dedicar esse tempo nosso a esses versículos, porque eu acho que a questão do amor, ela é fundamental na nossa jornada de fé. É um mandamento de Deus para nós, e é alguma coisa que a gente tem que observar na nossa vida. E eu acho que esse tempo é um tempo oportuno. A gente tem vivido dias de muito ódio, de muita lacração, de muita gente escrevendo nos comentários das redes sociais em letra maiúscula, como quem está gritando, falando alto. A gente está vivendo dias de uma polarização muito grande, uma polarização política, uma polarização religiosa, uma coisa do tipo nós e eles. E essa polarização religiosa, política também se manifesta numa polarização entre santidade, entre santos e pecadores, né? Nós podemos fazer parte da igreja, eles não. E isso é tudo um discurso que tem por trás um ódio, uma falta de amor, de misericórdia. E o mandamento que Deus deixa para nós é muito diferente disso tudo. Então, vou chamar aqui a nossa atenção para esse tempo oportuno que a gente vive, para a gente meditar um pouco sobre essas poucas páginas aqui a respeito do amor que Jesus Cristo traz para a gente. O que os fariseus ensinavam na época eram essas palavras de Jesus: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E os fariseus, eles tomavam para si um texto do Antigo Testamento, que está lá em Levítico. Eu vou abrir aqui para vocês e vou tecer alguns comentários aqui sobre ele. Levítico capítulo 19, se você tiver uma Bíblia e quiser abrir lá também, fica à vontade, é bem, é bem tranquilo. O Levítico 29, Levítico 19 é um texto, acho que meio clássico, assim, para bastante coisa dentro da nossa fé hoje cristã. Eu só vou citar aqui o autor, porque ele fala assim: era bastante fácil para a casuística ética, consciente ou inconscientemente ansiosa em aliviar o peso desse mandamento, torcê-lo para sua conveniência. O que o autor está dizendo aqui? Que os fariseus, nessa interpretação da lei, numa questão ética, ele não pode cravar se isso é consciente ou inconsciente na mente de cada fariseu, mas ele vai dizer que havia uma certa torção. Eles torciam a lei para sua própria conveniência. Então eles vão dizer que quando Jesus diz que a gente deve amar o próximo é alguém do seu próprio povo. Então o próximo de um judeu é outro judeu, alguém da sua própria raça, né? E mas a lei não fala que a gente deve, ainda que isso fosse
teologicamente correto, que o próximo é só um outro judeu. A lei não fala que eu preciso, em contrapartida, odiar o, o não-judeu, o gentio, o cananeu, seja ele quem for, né? Então, se o mandamento ele vai dizer aqui, ó, portanto, considerando que o mandamento é de amar apenas o meu próximo, posso aceitar como permissão até mesmo injunção, odiar o meu inimigo, pois ele não é meu próximo para que o ame. O raciocínio é até razoável, o autor vai dizer, mas é um preconceito racional, racial. Então, o que eles estão dizendo é que lá na lei, no capítulo 19 de Levítico, quando Deus manda amar, ele está falando que é para amar o próximo. E ele vai dizer assim, ó, deixa eu só achar o versículo aqui. Badabá, badabá. Não procurem vingança. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Essa é a lei de Moisés, lá no Levítico. Não procurem vingança, e a gente já viu de vingança lá atrás, acho que foi semana passada, né? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um, o seu próximo, como a si mesmo, eu sou o Senhor. Ok, quando um fariseu lia isso aqui, ele dizia assim: o meu próximo é alguém judeu como eu, e se não for judeu como eu, como a lei só diz respeito ao meu próximo, então eu posso odiar aquele que não for meu próximo. Então, se você pegar nos tempos de Jesus, o que o judeu no primeiro século nutria, por exemplo, contra os publicanos ou contra os samaritanos, era alguma coisa perto de um ódio mortal. Então, e eles podiam odiar, porque, segundo a lei que eles convenientemente buscavam e viviam, eles podiam não guardar rancor contra alguém do seu povo, amar o seu povo como a si mesmo, mas o, o estrangeiro ele podia odiar. Ele só se esquecia que o próprio Deus, e aqui também no capítulo 19, ele vai dizer assim no versículo 9: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas em sua colheita. Olha a lei de Deus. Vocês vão sair, vocês têm aqui as suas terras, vocês plantaram, é tempo de vocês colherem. Ok, colham, mas não vão até a beirada. Deixa lá a beiradinha, sabe? A última fileira. E as espigas que caíram no chão, não peguem, não ajuntem. Mas por quê, ô Jorge? Calma que não é só isso. O versículo 10 diz assim: não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem elas. Deixem as últimas fileiras da sua plantação e deixem as uvas ou as espigas que tiverem caído no chão, deixem-nas para o necessitado e, pasmem, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por que Deus está pedindo para deixar para o necessitado e para o estrangeiro? Porque caso exista entre eles estrangeiros, e caso exista entre eles necessitados, esses estrangeiros e esses necessitados, eles vão comer da onde? Do que caiu no chão. E mais do que isso, eles vão poder colher dessa beirada que o judeu, por lei, era obrigado a não colher. Para que não houvesse miseráveis, a gente pode ter gente pobre, que optou por uma vida de miséria, assim, de, sei lá, de pobreza, né? De mendicância, vai viver pedindo e contando com a misericórdia do outro, mas não vão morrer de fome. Ele tem lá, ele vai ter alimento. E se tiver um estrangeiro entre eles, a mesma coisa, esse estrangeiro pode comer. Ou seja, o Deus que está pedindo para amar o próximo é o mesmo Deus que se preocupa com o estrangeiro e com aquele que não tem nada. Ora,
Como é que eu vou chamar isso? Essa preocupação, esse cuidado por alguém que não tem nada, e esse cuidado com o estrangeiro, como quem diz em outra situação, também Deus vai dizer isso aí, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Então não se esqueçam disso, não façam o mal a um estrangeiro. Então, no mesmo capítulo em que Deus está dizendo essas coisas, é desse mesmo capítulo que o judeu está extraindo essa possibilidade de odiar o que não for irmão, quando, na verdade, o que Deus pede é uma atitude de amor. Porque eu posso até falar que eu amo da boca para fora, mas não fazer nada para ajudar. Mas quando eu transformo em ações o bem do próximo, eu só posso chamar isso de amor. Então, o que Deus está pedindo aqui é que ame o pobre e ame o estrangeiro. De que maneira? Alimentando-os, impedindo que eles vivam na miséria. E tem mais ainda, ele vai dizer mais coisas a respeito do jumento, lá em Êxodo 23, o jumento e o animal de um amigo, ou de um inimigo, melhor dizendo. Sei lá, eu encontrei o jumento do meu inimigo. Aqui nas minhas. Está perdido o jumento. Não é para eu me aproveitar disso, para cortar um pé do jumento, para matar o jumento e fazer um ensopado. É para eu reconduzir o animal até o seu dono, seja ele meu amigo ou meu inimigo. Cara, que coisa incrível. Deus está preocupado em você devolver o animal até para o teu inimigo. Deus está preocupado em alimentar o estrangeiro. Deus está preocupado em alimentar aquele que não tem condição, que está passando um tempo de pobreza. É esse mesmo Deus que está pedindo para amar o próximo como a si mesmo. E aí o judeu vai pensar assim, não, meu próximo é só o cara do meu povo. E a gente vai lendo aqui o texto, a gente percebe o quanto que esse pensamento deve ser estendido para além das nossas fronteiras raciais, geográficas. O amor que Deus pede para o próximo é o amor a todo aquele que está do nosso lado. E eu acho um exemplo perfeito disso aqui é a parábola do bom samaritano, quando um samaritano, né, é a pessoa que trata com amor aquele que está ferido e destruído. E Jesus ainda, é, na, na metáfora, vai dizer que nem o sacerdote, nem o levita foram capazes de ajudar a pessoa caída, moribunda no chão, mas o samaritano, aquele a quem os judeus odiavam, esse se prostra aí e ajuda aquela pessoa. Então, o meu próximo, independente de raça, cor, credo, o meu próximo é a pessoa que está do meu lado e precisa do meu cuidado, da minha ajuda, do meu socorro. Então, o meu próximo é aquele que Deus colocou do meu lado, seja ele quem for. E aí, o que o autor vai dizer depois para a gente, eu acho que é interessante. Ele vai falar sobre o ódio, né? Vai falar sobre o ódio, e ele vai falar sobre um tema na Bíblia que é bastante. Qual que é a palavra que eu vou usar aqui? É, indigesto. Eu acho que indigesto é uma boa palavra. A questão do juízo de Deus. A gente está muito acostumado a gente falar que Deus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A gente está acostumado a ouvir apelos e sermãos falando sobre amar o próximo, ou sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, que foi para a cruz, e a graça do Senhor. Então, entrega o teu coração para Jesus Cristo, aceita Jesus, ele te ama, e papapá, papapá, papá. Então, a gente está muito acostumado a olhar para Deus como um Deus de amor. A gente não está acostumado a olhar para Deus como um Deus de juízo, de justiça, de punição, né? A gente não está muito acostumado com isso. Eu acredito que os leitores que se apropriam mais do Antigo Testamento, talvez eles tenham essa situação do juízo um pouco mais
bem trabalhada dentro de si. Aqueles que se aproximam mais de uma leitura e se dedicam mais a uma leitura do Novo Testamento, eu acho que eles vão ser pessoas mais dadas, ou menos dadas ao juízo. Mas Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, elas estão ali se completando na história redentiva de Deus ao longo da vida da humanidade na Terra. Então Deus é sempre o mesmo Deus. Então o autor vai dizer sobre essa questão do juízo, que é um ódio contra um mal, que não é personificado na vida de A ou de B. Não há aqui uma prerrogativa para eu odiar o fulano. O que o autor fala para a gente aqui, o Stott, sobre esse ódio perfeito, que esse desejo que o mal seja exterminado, e esse mal que vai produzir juízo, né? O que o Stott fala para a gente é exatamente essa manifestação da justiça de Deus sobre a maldade. Não é sobre um indivíduo, é sobre a maldade. Então não adianta eu querer me valer disso aqui para manter no meu coração um ódio, um rancor contra A ou contra B. Não, o que Deus está manifestando aqui é um ódio, na palavra, né? Um ódio contra o mal, contra o pecador que não se arrepende e produz o mal. Então, é esse juízo que deve vir. Ou até o Stott, ele fala aqui que já orou para que Deus, acho que está lá embaixo, né? Quem já orou, ele pergunta para que Deus faça juízo contra alguém, e ele vai dizer, eu já orei, né? É bem interessante isso aqui, né? Se bem que eu acho que eu já orei por isso aí também. Já orei por justiça, sabe? Principalmente no que diz respeito à nossa vida política brasileira, em que tantos políticos se valem da igreja, da fé, daqueles que são crédulos, que se aproveita, né? E usa a igreja como palanque para depois enriquecer. E a minha oração, muitas vezes, o Senhor faz justiça contra esse povo aí, contra essa maldade vigente, né? E acaba com esse mal aí. É muito legal. Deus não está ensinando o seu povo a um duplo padrão moral, um tipo de amor ao próximo e um tipo de ódio ao inimigo. Deus não está abrindo esse precedente para a gente. O que Deus está dizendo é que há um objeto da nossa ira, o mal, e há um objeto do nosso amor, o pecador. Então é muito interessante isso aí. Coloquei em roxo aqui embaixo, o próximo no vocabulário de Deus inclui o nosso inimigo. O que o faz ser nosso próximo é simplesmente o fato de ser um ser humano em necessidade, da qual tenhamos tomado conhecimento, estando em nós a possibilidade de aliviá-la de alguma forma. Então, se eu tomei conhecimento da necessidade daquela pessoa, ela se torna para mim o meu próximo, minha responsabilidade, né? E eu devo ajudá-la. Mas Jesus fala assim: vocês ouviram, né? Ame o próximo e odeie o inimigo. Mas eu digo a vocês: amem os vossos inimigos. Ame o próximo e ame o vosso inimigo. E aqui o autor vai citar três dimensões do nosso amor. Em atos, coloquei roxo aqui também, em atos, em palavras e em orações. Em atos, em palavras e em orações. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem. Os praticantes do bem, ele vai dizer, os filântropos, eu até grifei aqui de novo, antropos é homem, filo é amor. Na verdade, a filantropia é o amor pela raça humana. A gente sempre pensa em filantropia com alguém que faz doações de dinheiro para organizações não governamentais, quando, na verdade, a filantropia é esse amor à raça humana, ao ser humano, independente de qualquer credo, raça, cor,
independente de qualquer coisa. Se há um ser humano do meu lado, eu amo. Então, os praticantes da filantropia, o Stott vai dizer, são desprezados no mundo de hoje. E, para se dizer a verdade, mesmo sendo a filantropia obrigatória e condescendente, ela não é o que Jesus quis dizer com fazer o bem. Eu acho até, esse livro é um pouco antigo, eu acho até que a gente vive dias em que o terceiro setor, que é o setor das ONGs, é uma coisa que está ganhando muito espaço. Há muito movimento hoje de, de uma humanidade que busca o bem do próximo, o bem dos animais, o bem da natureza. Talvez hoje não seja assim tão uma prática tão desprezada na nossa humanidade, nos dias que a gente vive. Mas eu não acho que por conta disso a gente viva num mundo de mais amor, de mais misericórdia, de mais identificação, onde a pessoa, num movimento de empatia e de misericórdia, se identifica com a dor do outro para ajudá-lo. Eu acho que a gente continua tendo uma situação de muito ódio ainda na nossa sociedade. Mas quando o autor diz aqui que o que Jesus está falando não é sobre filantropia, é que o verdadeiro amor não é um sentimento, mas é um trabalho prático, humilde e sacrificial. O amor como alguma coisa que se manifesta em atitudes, em palavras e em orações. O Dostoiévski vai dizer assim: o amor em ação é muito mais fatal do que o amor em sonhos. Nosso inimigo está procurando nos fazer mal. Nós temos de procurar o bem dele, com ações. Pois é assim que Deus nos tem tratado. Foi enquanto ainda éramos inimigos que Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Se ele se deu pelos seus inimigos, que éramos nós temos de nos dar também pelos nossos inimigos. Então, para muito além da filantropia dos nossos dias, o que Jesus está dizendo aqui, é a necessidade de que nós, como discípulos dele, nós nos levantemos em atitudes reais, né, em favor do próximo, numa atitude de sacrifício. Eu costumo dizer que amar é sofrer, e não estou fazendo coro com a música da MPB, mas quando você ama uma pessoa, você a sofre. Amar alguém é sofrer. É, por exemplo, eu vou ajudar aquela pessoa ali, eu sei que ela não tem carro, ela mora longe da igreja, então eu vou dar uma ajuda com ela, eu vou levar ela hoje. Ok, aí levei. A gente gosta de fazer boas ações. Há um quê de egoísmo, de egocentrismo, há um quê de satisfação pessoal quando a gente faz o bem para alguém. A gente se sente orgulhoso, faz bem para a gente. O problema é que, se eu tiver que fazer esse bem aí uma semana, um mês, um ano, 2 anos, aí eu vou desistir de fazer esse bem aí. Porque eu não estou disposto a sofrer por aquela pessoa. Ela que se vire, ela tem que arrumar um emprego, ela tem que melhorar de vida. Eu não vou ficar dando carona toda hora, porque a pessoa vira uma folgada. A gente gosta muito de fazer uma boa ação, mas eu acho que isso é muito mais egoísta do que outra coisa. Então, o que Dostoiévski está fazendo aqui, só reiterando aquilo que Jesus diz aqui no Sermão do Monte, é que sim, a gente tem que sofrer o próximo, assim como Cristo sofreu por nós. Ele se fez homem, abriu mão da sua glória divina, se fez homem, como homem se fez servo, e como servo ele foi até a morte, morte de cruz, ele foi até as últimas consequências, ele sofreu a gente até onde não se podia mais. Ele foi até o fim, até as últimas consequências, para que nós pudéssemos receber esse amor de Deus. Então é esse convite
que Deus faz por nós, que Deus faz a nós. A segunda coisa que o Stott fala, se são atos, são atitudes que nós temos que ter de amor, ele vai também falar sobre as nossas palavras de amor dirigidas diretamente aos nossos inimigos. Bendizer aos que vos maldizem, ele vai dizer aqui, né? O Stott diz para a gente. Mesmo que eles invoquem o desastre e a catástrofe sobre as nossas cabeças, expressando em palavras o seu desejo de nos ver cair, devemos retribuir invocando as bênçãos do céu sobre eles, declarando em palavras que só lhes desejamos o bem. Ô, irmãos, aqui tá difícil, hein? Eu vou dizer para vocês que aqui tá difícil. Eu vou até pintar aqui. Difícil, eu vou colocar de azul, azul aqui, ó. Azul. Tá difícil, irmãos. A gente está sempre pronto a responder o bem com o bem. A gente não tá pronto a responder o mal com o bem, porque o sangue ferve. A gente se irrita. A gente tem uma dificuldade grande em responder o mal com o bem em palavras, porque o nosso coração não é assim. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu sou levado ao meu limite, onde eu não tenho os freios da minha religião de aparência, e quando eu chego no meu limite religioso, meu coração vai falar alto, e o que tiver no meu coração vai sair pela minha boca. E quando alguém pisa no meu calo, eu vou abrir a minha boca, eu vou amaldiçoar. Eu vou abrir a minha boca, eu vou responder na mesma altura, com a mesma moeda. Então, amar é uma ação, mas amar também são palavras que saem da nossa boca, palavras de bênção em direção ao outro. E vou dizer que isso aqui é uma coisa muito difícil para nós. Não é um movimento comum, não é um movimento religioso, não é alguma coisa que se aprende dentro de uma obediência religiosa a alguns dogmas, algumas ordenanças da igreja. Isso aqui é alguma coisa que tem que partir de um coração, e um coração que foi transformado, um coração que nasceu de novo, um coração que é guiado por Deus. Então eu oro, eu amo nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu amo nas minhas palavras, eu amo nas minhas orações. Ele fala aqui, ó. Cadê o da oração? Finalmente dirigimos nossas palavras a Deus. Ambos os evangelistas registraram essa ordem de Jesus: orai pelos que vos perseguem. Crisóstomo foi um dos pais da igreja, o Crisóstomo. Viu essa responsabilidade de orar para os nossos inimigos como o ápice do autocontrole. Na verdade, quando voltamos os olhos para as exigências dessas últimas antíteses, vemos 9 degraus ascendentes com a intercessão no alto. Não devemos tomar qualquer iniciativa perversa contra o nosso próximo. Não devemos nos vingar do mal. A gente tem que se aquietar. A gente tem que sofrer a injustiça quieto. Temos que conceder ao malfeitor mais do que ele exige. Tudo o que está aqui no Sermão do Monte. Nós não devemos odiar o malfeitor. Devemos amá-lo. Devemos fazer o bem a ele. E temos que suplicar a Deus em benefício dele. Os comentaristas modernos também têm considerado tal intercessão como o auge do amor cristão. Isso é o máximo, escreveu Bonhoeffer. Na oração, colocamos-nos ao lado do inimigo. Estamos com ele, junto dele, por ele, diante de Deus. Mas ainda, se a oração intercessória for uma expressão do nosso amor, desenvolverá ainda mais esse amor. É impossível orar por alguém sem amar essa pessoa. É impossível continuar orando por ela sem descobrir que nosso amor está crescendo e amadurecendo. Há duas coisas na nossa comunidade, lá no Tatuapé, particularmente, que eu me incentivo constantemente. Uma é que a gente conheça o nome das pessoas que estão sentadas ao nosso redor. Porque certamente aquelas pessoas ali são o próximo, que precisam da gente. São as pessoas a quem nós devemos amar de uma maneira instantânea ali na hora, no culto. E outra coisa que eu incentivo é que a gente ore por essas pessoas. Até agora, falando aqui com vocês, faz tempo que eu não falo isso, de você guardar o nome da pessoa e orar durante a semana toda.
E ainda já pensou você voltar no outro domingo, procurar a pessoa, dizer, oi fulano, olha só, hein, lembrei seu nome, orei por você a semana toda. A prática da oração intercessória, ela nos aproxima da pessoa pela qual estamos orando. Ela nos faz sentir, vestir os calçados daquela pessoa, faz com que a gente se coloque na situação dela, faz com que a gente sinta a dor dela, e isso nos aproxima dela, ainda que a gente esteja distante daquela pessoa em oração. Mas diante de Deus, estamos colocando aquela pessoa e clamando ao Senhor por ela. Isso nos aproxima de Deus, isso nos aproxima daquela pessoa. E isso fortalece entre nós laços de amor. Eu não sei se Deus vai operar um milagre ou não, porque isso não cabe a mim. Eu não sou Deus, eu não decido qual milagre será feito. Mas um coração amoroso capaz de orar pelo próximo e pelo inimigo, a oração, esse campo santo, essa terra santa da oração intercessória, é o lugar onde o meu coração é completamente transformado. E quanto mais eu oro pela pessoa, de pessoa que eu odeio, que eu tenho rancor, que eu não gosto, que eu não quero ver pela frente, então quanto mais eu estou orando por essa pessoa, o que o texto está dizendo para a gente é que a gente vai descobrir nessa jornada o amor. E nós vamos amadurecer nesse amor. Isso aqui é uma coisa incrível. Por isso que o Bonhoeffer vai chamar isso aqui de o máximo da espiritualidade. É você, na tua oração, orar por aquela pessoa que você odeia. Mas não é fazer uma oração religiosa, tá? Não é oração por obrigação. Talvez as primeiras orações sejam bem ruins. Deus, eu odeio o fulano. Deus, como eu não gosto dessa pessoa. Como ela me irrita, Senhor. Meu Pai do céu, não aguento. Quando ele abre a boca, eu já fico irritado. Ai, Senhor, me fez tão mal. Ok. Próximo dia. Deus, como eu não gosto dessa pessoa. Não gosto mesmo. Em nome de Jesus, amém. Ok. Terceiro dia. Ai, meu Deus, a tua palavra diz que eu preciso amar o fulano, mas é tão difícil, o senhor sabe, né? Tenho orado esses dias por ele. Mas como é difícil, Pai, em nome de Jesus, amém. Tá bom. Quarto dia. Senhor, me ajuda, tira esse ódio do meu coração. Transforma o meu coração num coração de um discípulo, de um filho, filho de Deus, teu filho. Perceba que a oração intercessória pelo meu inimigo se transforma numa oração que expõe o meu coração, e ao expor o meu coração, eu estou aberto para que o meu coração seja transformado por Deus. A oração intercessória nos aproxima, a oração intercessória nos molda, transforma. A oração intercessória faz a gente superar inimizades, faz a gente exercitar o perdão, faz a gente conhecer o amor cada vez mais profundamente. Então, acho que dessa lição de hoje a gente tira, dentre tantas lições, essa aqui. Aprendamos nós a semear no campo da oração intercessória para que a gente colha frutos de amor cada vez mais na nossa jornada cristã. O autor até vai citar a oração de Jesus Cristo em Lucas 23, 34, é quando Jesus está sendo crucificado. E lá em Lucas 23, eu vou abrir aqui para você para ler. Lucas 23, 34. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando o autor diz, Lucas, né? Jesus disse, ele vai usar aqui no disse o tempo perfeito. Eu até grifei em amarelo aqui, ó. Ou melhor, o tempo imperfeito. Ah,
A gente tem aqui no português o futuro, passado, presente, futuro do presente, futuro do pretérito, que é o futuro do passado. A gente tem vários tempos verbais na língua portuguesa. A língua grega também tem os seus tempos verbais. Nem sempre o verbo no grego diz respeito a um momento no tempo, mas geralmente o verbo grego diz respeito à característica da ação. Enquanto o nosso tempo verbal leva a gente para o momento em que a ação está sendo feita, os tempos verbais na língua grega, eles vão dar qual é a característica daquela ação. E o tempo imperfeito, que o autor sugere aqui, que cita aqui, na verdade, é o tempo que está no texto. O tempo imperfeito, ele é usado em narrativas, quando está contando a história. Então, aí eu fui lá, eu vi que ele vinha chegando, ele já tinha saído, ele estava indo. A gente sempre vai usar o gerúndio para fazer essas narrativas que são passado e que a gente está contando lá atrás. Então eu vi, ele estava indo, era ele mesmo, estava chegando, ele tinha comprado. Então, é um tempo usado bastante em narrativas. Mas ele tem a seguinte característica: ele é uma ação contínua, mas que encontra um fim. Diferente do presente. O presente, na língua grega, é uma ação contínua. O que para nós é ação contínua é o gerúndio. Indo, comprando, ou seja, uma ação que está indo. Ele já chegou? Não, está chegando. A gente fala isso para a mãe, né? Filho, vem aqui, estou indo. O tô indo é um começo com um meio sem nunca encontrar um fim, né? É um presente contínuo. O grego presente é uma ação contínua. E aí você tem o tempo imperfeito, que é quase igual o tempo presente. A diferença é que o indo do grego não acaba nunca. E o imperfeito, ele vai indo, mas acaba. Por isso que eu estou usando ele por uma narrativa no passado. O que tem isso a ver com o texto aqui que a gente está lendo? Porque enquanto os algozes crucificavam Jesus, ele orava. Uma oração contínua, que provavelmente só acaba quando ele morre. Mas, na verdade, como Cristo é um Deus eterno, né, gramaticalmente acaba quando ele morre, mas ele continua sendo o nosso intercessor. Então, o interessante aqui, que o Stott chama a nossa atenção, é que Jesus ora e continua orando. Ele ora e continua orando. E ele chama a nossa atenção para isso, para como deve ser a nossa vida de intercessão. A gente ora e a gente continua orando. Talvez a gente só pare quando a gente morra, quando a gente morrer. Enquanto isso, a gente continua orando. Aí o Stott vai dizer assim: sinto que nesse capítulo estou citando Bonhoeffer mais do que qualquer outro comentarista. Suponho que isso se deva ao fato de que, apesar de ter escrito antes do começo da guerra, ele percebeu para onde o nazismo caminhava e nós sabemos qual foi o destino do seu testemunho cristão. Bom, Bonhoeffer, ele se junta a, a um grupo tipo de guerrilha, né, antinazismo, e eles se levantam com um plano para matar o Hitler. E no fim não dá certo, ele acaba sendo enforcado, o Bonhoeffer. E porque acho que o Bonhoeffer percebeu o tamanho do mal que se estava construindo naquela época. Talvez a igreja luterana não tenha visto naquele momento. O Bonhoeffer viu. E aí ele se levanta, rompe com a igreja luterana, ele cria a igreja confessante e ele vira um profeta, uma voz profética contra aquele regime, contra aquele sistema, contra aquele mal, o ódio contra um mal. Então ele está ali naquele momento da vida, passando por essa situação. Aí ele vai dizer aqui que o Bonhoeffer cita esse Wilmar aqui. Os mandamentos do amor ao próximo e da renúncia à vingança ficarão bem evidentes na luta divina que está iminente. Todo aquele que confessar o nome de Deus vivo será excluído da sociedade por causa dessa confissão. Será perseguido de cidade em cidade, será agredido fisicamente, maltratado e eventualmente assassinado.
Está iminente uma perseguição geral aos cristãos, é o que o Wilmar vai dizer. Tempos virão em que levaremos nossas mãos em oração. Será a oração do amor mais íntimo para com esses perdidos que nos cercam e nos olham com ódio, com as mãos já erguidas para o golpe de misericórdia. A igreja que de fato aguarda ao Senhor, que compreende os sinais decisivos dos tempos, há de lançar-se à oração do amor, com todas as suas forças da alma, com todas as forças conjugadas de sua vida santificada. O que o Wilmer vai dizer em 1880, hein? Quando você abraça Jesus Cristo, quando você confessa o nome do Deus vivo, você vira um problema para a sociedade, porque você é uma contracultura, você é um calo, você é alguém que está remando contra a maré. Então, você vai viver uma perseguição, é isso que ele está dizendo aqui a respeito daqueles que se convertem, meio que o Bonhoeffer viu naqueles dias, né? E que ele continuou, e que ele foi na contramão daquele sistema, até ser morto. Tendo mostrado que o nosso amor pelos nossos inimigos expressar-se-á em atos, palavras e orações, Jesus prossegue declarando que só então provaremos conclusivamente de quem somos filhos, pois só então estaremos exibindo o amor como o amor do nosso Pai. É isso aqui, ó. Só um filho conseguiria amar como Deus ama, só um filho de Deus. Só aquele que teve um coração transformado pelo próprio Deus. Só aquele que conheceu a graça salvadora, só aquele que recebeu de Deus o perdão, só aquele que foi transformado por Deus é capaz de, numa oração, orar pelos seus inimigos. Isso aqui é uma coisa, assim, incrível. Até grifei em vermelho. Devemos amar como Deus, não amar como os homens. Muito, muito bacana isso. O Stock vai citar aqui a questão da graça, né? Porque você poderia perguntar assim, mas Jorge, só crente ama? Não tem amor no mundo? Não tem gente boa no mundo? Não tem gente que faz o bem? Cara, sei lá, meu. Madre Teresa de Calcutá, mano, ela era cristã. Tá, mas não tem gente fora do espectro cristão que seja uma pessoa assim, filântropa, que ama a humanidade, que faz o bem, que se sacrifica. Ora, é claro que eu vou dizer que sim. É aqui que o autor vai citar o Calvino. O Calvino cunhou um termo, não está na Bíblia, tá? É uma construção teológica. Vai falar sobre a graça salvadora e a graça comum. O Calvino fala assim, que a graça salvadora é aquela que leva o pecador à salvação e ao arrependimento. E a graça comum é aquela que Deus derrama sobre todo mundo, né? O sol nasce para todo mundo, chove para todo mundo, as estações vêm e vêm para todo mundo. Então há uma bondade de Deus que está manifesta na sua obra criada e que está no coração de todo aquele que é fruto dessa obra criativa de Deus, que as pessoas elas vão amar e elas vão fazer o bem. A gente não pode negar essa realidade. A diferença que o autor aqui está dizendo para a gente é que há um, há um tipo de amor que ele está além dessas coisas. Aquele que nasceu de novo, ele é convidado, ele é intimado pela própria lei, pelas palavras de Cristo, a amar como Deus ama. E esse tipo de amor, ele está além da graça comum. Esse tipo de amor carece de um coração transformado por Deus, para que esse amor que vem lá de dentro se manifeste em atitudes, em palavras e em orações. Isso é importante a gente pensar, até para que eu e você façamos o seguinte exercício: qual é o meu coração? Ou como está o meu coração? Seria eu capaz de orar e perdoar pessoas que eu odeio? Já comecei a fazer essas orações que começam pesadas, mas depois vão sendo transformadas. Essa é uma coisa para a gente pensar, tá bom? Todo amor, até o mais elevado, o mais nobre, o melhor, está a certo ponto contaminado pelas impurezas do interesse próprio. É lógico. Eu citei aqui, né, quando a gente faz o bem para uma pessoa, a gente a gente está contaminado por um sentimento de orgulho, por uma impureza, por um interesse próprio nosso. Há uma humanidade pulsante dentro da gente.
Mas os cristãos, ele vai dizer, nós somos especificamente chamados para amar os nossos inimigos, amor no qual não há interesse próprio. Eu não vou receber nada em troca, isso não vai fazer bem, isso vai me fazer mal, porque eu vou perder tempo, vou perder dinheiro, vou me desgastar, e isso é impossível sem a graça sobrenatural de Deus. Então, se amamos apenas aqueles que nos amam, não somos melhores do que os vigaristas. Se cumprimentamos apenas os nossos irmãos e irmãs, apenas os nossos companheiros cristãos, não somos melhores do que os pagãos. Eles também se cumprimentam uns aos outros. Eles também se amam. Eles também se beijam, eles também se alegram. Eles também fazem isso. O convite de Cristo para nós é um passo além disso tudo. É nós excedermos a isso. E aí o autor ele vai citar aqui um texto, ele vai fazer uma exegese desse texto aqui, eu fiz questão de colocar até o versículo aqui separado para a gente, ó. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ué, todo mundo vive o amor nessa vida. Todo mundo retribui o amor com amor. Retribui o mal com o mal também, mas retribui o amor com amor. Não fazem os publicanos também o mesmo? Eles também se amam. Se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Os gentios também fazem isso, as pessoas se saúdam, elas se cumprimentam, elas se amam, elas se encontram, elas festejam. Todo mundo faz isso. Você não é chamado a fazer o que todo mundo faz, você é chamado a fazer mais do que isso. Aí ele vai citar o texto aqui, né? Até pintei em vermelho. Ó. Se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? E a palavra aqui deixa eu voltar aqui em cima, a palavra aqui para demais é o perissos. O que se faz, eu até coloquei a tradução aqui, ó. Nosso amor deve ultrapassar, ser mais do que, é o perissos, é o grego, né? O que se faz a mais, o extraordinário. Então, os gentios, eles fazem isso também, os publicanos fazem isso aí, os fariseus fazem isso aí, você tem que fazer mais. Essa é a palavra. Aliás, se você voltar lá para o versículo 20, desse mesmo capítulo aqui de Mateus, Mateus 5:20, quando Jesus fala sobre a justiça dos fariseus, ele fala que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. É o mesmo termo. Perisseuo é o exceder, é o a mais, e o pleion, que é o muito. Tem que exceder muito a justiça dos fariseus. E o nosso amor deve ultrapassar, ser mais do que, é o perissos, deve ser mais do que o dos gentios. Então é muito interessante essa análise dos verbos aqui na língua grega, dos adjetivos, para a gente entender. Quando Jesus faz a comparação com os gentios e com as pessoas, com os publicanos, ele está dizendo assim, isso aí é a graça comum, vocês estão sendo chamados para mais. E aí ele vai citar aqui, né? O Bonhoeffer responde assim: é o próprio amor de Jesus Cristo, o amor que sofrendo e obedecendo vai à cruz. A essência, o extraordinário, o mais que o cristão tem, o Bonhoeffer vai dizer, é a cruz. O que ele escreveu, disse Stott, é verdade. Mas para sermos mais precisos, a maneira como Jesus o expôs declara que esse superamor não é o amor dos homens, mas é o amor de Deus, que pela graça comum concede o sol e a chuva aos ímpios. Portanto, sede vós, e vós aqui é enfático, fazendo a distinção entre cristãos e não cristãos, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, está todo mundo se amando, está saudando, está fazendo bem, ok, e vocês? Vocês têm que ser mais do que isso aqui. Vocês têm que beirar a perfeição, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Imitar Deus é uma coisa que não é só do Novo Testamento, não é só quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso aí vem desde o Antigo Testamento. Várias vezes vem, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós temos que nos aproximar de Deus, e nas nossas ações nós temos que ser iguais a Ele. Então, assim como no Velho Testamento eu vou ouvir sede santos porque eu sou santo, Jesus está colocando aqui para a gente serem perfeitos.
porque Deus é perfeito. Aqui é difícil para a gente, hein? Aqui é. Ai, esse amor perfeito, ele vai citar aqui, ó, os mestres nos dizem que a palavra aramaica que Jesus teria usado significava tudo abrangente. Vou pintar isso aqui, eu não tinha pintado, vou pintar. Olha lá. Na verdade, os mestres nos dizem que a palavra aramaica que Jesus teria usado significava tudo abrangente, ou seja, essa perfeição que Deus nos pede pela boca de Jesus Cristo, é que assim como o amor de Deus, o nosso amor consiga alcançar esse tudo abrangente. Por isso que Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, amai o próximo e odiai o vosso inimigo. Não. O amor de Deus é todo abrangente. O amor de Deus se estende sobre todos. Então, é nessa perfeição de amor que nós precisamos amar. Somos chamados a ser perfeitos em amor, isto é, para amar até os nossos inimigos com amor misericordioso e abrangente de Deus. O chamado que Cristo nos faz é novo, não apenas porque é uma ordem para sermos perfeitos, mais do que santos, mas também por causa da descrição que faz do Deus que devemos imitar. No Velho Testamento encontramos sempre: eu sou o Senhor que vos faz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vocês serão santos, porque eu sou santo. Mas agora, nos dias do Novo Testamento, o autor vai dizer, não é mais o Redentor exclusivo de Israel, né? Nós somos chamados a seguir e obedecer ao Pai Celeste. Há uma abrangência que vai para além do povo da aliança. A gente não está sendo convidado a amar como Deus Redentor de Israel, nós estamos sendo convidados a amar como Deus abrangente, Criador dos céus e da terra, Pai Celeste. É mais amplo e nessa perfeição que o Stott vai se ater aqui. O que eu achei muito bacana. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Agora, retribuir o mal com o bem é divino, é o todo abrangente. É para isso que Deus nos chama. Daria quase para a gente acabar aqui, né? Assim, se nós acabássemos aí, seria um acabamento bacana. Amor com amor se paga. É a expressão que o Stott usa aqui para falar sobre. Nossa, 9h30. Meu pai. Para falar sobre como o mundo faz, né? Se te ama, se devolve com amor. Se te odeia, você devolve com ódio. Portanto, pintei vermelho aqui, ó. O modelo que ele coloca diante de nós como alternativa do mundo à nossa volta é o Pai que está acima de todos nós. Considerando que ele é bondoso para com o mal e o bom, igualmente seus filhos também o devem ser. A vida da velha e decaída humanidade baseia-se na justiça rude, que se vinga das injúrias e retribui os favores. A vida da nova e redimida humanidade baseia-se no amor divino, recusando-se à vingança, mas vencendo o mal com o bem. Examinando todas as 6 antíteses, torna-se claro que é a justiça melhor para a qual os cristãos são chamados. Qual é a justiça melhor para a qual os cristãos são chamados? Uma justiça profunda que vem do coração, onde o Espírito Santo gravou a lei de Deus. É um fruto novo que exibe a novidade da árvore. Olha que coisa incrível, hein? Um fruto novo que exibe a novidade da árvore, o fruto do Espírito que brota dentro de nós, mostrando a novidade da nossa vida. Vida nova desabrochando, da nova natureza. Portanto, não temos liberdade para esquivar-nos ou fugir das sublimes exigências dessa lei. Esquivar-se à lei é um passatempo dos fariseus, que querem usar a lei segundo a sua própria conveniência. A característica dos cristãos é um ávido apetite para a justiça, uma contínua fome e sede dela. E essa justiça, quer seja expressa na pureza, na honestidade ou na caridade, no amor, demonstrará a quem pertencemos. Isso é incrível, né? Nossa vocação cristã não é para imitar o mundo, mas a Deus.
E é por meio dessa imitação que a contracultura cristã se torna visível. Meu pai, gostei bastante desse capítulo, dessa, desses poucos versículos que o Stott compartilha com a gente.